Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós, amém? Queria dar início a esse culto nessa noite, convidando você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e buscarmos a presença do Senhor através de uma palavra de oração. Ao seu modo, à sua maneira, orar é falar com Deus. Você tem a oportunidade de fazer isso nesse instante. Senhor, nós estamos diante de Ti, ó Deus, nessa noite. Te damos graças, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos na Tua casa. Te damos graças, Senhor, por esse momento, ó Deus, onde nos reunimos aqui para celebrar, ó Deus, ao Senhor, celebrar, ó Deus, a Tua palavra, celebrar, ó Deus, algo que aconteceu, ó Deus, e que é marcante na vida, Senhor, de todo mundo, e nós somos testemunhas e temos experimentado, Senhor, dessa grande realidade que é o nascimento do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, nós te bendizemos, nós te louvamos e nós invocamos a presença do Senhor para que o Senhor esteja entre nós. Estamos aqui, ó Deus, nos reunindo em nome do Senhor Jesus, crendo na promessa da sua palavra, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, o Senhor mesmo se fará presente. Ó Deus, e nós nos colocamos assim diante de Ti, ó Deus, pedindo a Tua bênção, pedindo, ó Deus, a Tua visitação, pedindo, ó Deus, a Tua misericórdia, ó Deus, e a Tua unção sobre a vida do Teu povo, sobre a vida da Tua igreja, Senhor. Ó Deus, colocamos cada ato desse culto diante do Senhor, pedindo, ó Deus, a Tua bênção e que seja para a glória do Teu nome. Ó Deus, colocamos diante de Ti também, ó Deus, cada família que está aqui nessa noite. Ó Deus, agradecendo ao Senhor, ó Deus, por esses lares, ó Deus, aqui representados. Ó Deus, e colocamos diante de Ti, pedindo a bênção do Senhor sobre cada família. Ó Deus, para que Tu estejas abençoando, ó Deus, e fortalecendo por meio da Tua palavra, por meio do Teu Espírito Santo. Ó Deus, fala, Senhor, aos nossos corações, nos alimenta, Senhor, alimenta a nossa fé, dá esperança ao nosso coração e nos anima, ó Deus, para servir o Senhor, ó Deus, de todo o nosso coração. Assim nós nos colocamos diante de Ti e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, Senhor. Queria convidar você agora para abrir a sua Bíblia comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós estaremos lendo alguns versos, outros irmãos estarão participando da leitura. Nós estaremos lendo para que os irmãos estejam ouvindo e todos saibamos a verdadeira história do Natal. Muitas pessoas nesses dias falam sobre o espírito de Natal, sobre o sentido do Natal, mas Natal é muito pouco para descrever a grandeza daquilo que Jesus é e daquilo que Jesus fez. E eu queria que você acompanhasse comigo essa leitura. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1. A partir do verso 1, queria que os irmãos acompanhassem. E quando eu pedi a participação da igreja, eu gostaria que a igreja lesse comigo. Então, atentos todos. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram,
conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, depois de sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e não tinham filhos porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. A igreja, o verso 16 e 17. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se. Porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele não lhes podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passado esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu. Ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Até aí. Quando Deus mandou o seu Filho, e a Bíblia diz que foi na plenitude dos tempos, Jesus veio nascido sobre a lei, nascido de mulher. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas Deus preparou o caminho e mandou um precursor, alguém que viesse à frente, que preparasse o caminho para a chegada do Salvador. Esse foi João Batista. E Deus, Ele é o Deus do impossível. E nós vamos perceber que Deus, Ele chama Zacarias e Isabel, avançados em dias, já não podia mais haver filhos, e Deus faça com que isso aconteça. E Deus traz o nascimento de João Batista, um milagre. E nós vamos ouvir aqui nessa noite que Deus é um Deus de milagre, e Deus continua operando milagres. E o Natal é um milagre de Deus para nós, a humanidade. E a história do Natal começa com um milagre. O anúncio
do nascimento de João Batista, da parte de Deus, por meio do seu anjo, anunciado ao seu servo. Queria que você se colocasse de pé nesse instante, todos vocês, e desse uma olhada para a pessoa que está ao seu lado e dissesse para ela assim: você é bem-vindo nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Assim nós queremos saudar todos os nossos visitantes, pessoas amigas, familiares nossos que estão conosco. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. A igreja pode assentar-se. Queria convidar o Paulinho aqui à frente. Meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? Continuando a leitura do livro do Evangelho de Lucas 1, do verso 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde se provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim.
Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Graça e paz, irmãos. Boa noite, Deus abençoe a todos que estão aqui, os visitantes. Eu gostaria de chamar... Bom, já foi lido, né, todo o texto que fala sobre o nascimento de Jesus. Então, agora nós vamos fazer uma encenaçãozinha com as crianças, para louvar a Deus, né, homenageando também Jesus nesse dia para a glória de Deus Pai. Eu peço que o Pedro Henrique entre, por favor. Não é a música ainda, tá? Pedro Henrique vai entrar. Ele é o dono de uma estalagem, de um hotel muito chique na cidade de Belém. Né? Por isso que ele está chique, porque ele é rico. E ele tem um hotel muito grande e ele vai ficar bem aqui, pertinho de mim, bem aqui. Porque aqui é o balcão do hotel dele. Tá? Então agora, pode colocar, Johnny. Jingle, jingle.
Graça e paz, igreja, amém? Graças a Deus. Continuando a leitura em Lucas 1, do versículo 57 ao 80. Lucas 1. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela, e participaram do seu regozijo. Sucedeu que, no 8º dia, foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram, porque por acenos ao pai do menino, que nome queria que lhe dessem. Então, pediu ele uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se abriu, e despedida a língua, falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Todos os que ouviram e guardaram no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? É a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, comprometera desde a antiguidade por boca dos teus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, e de conceder-nos que, livre das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederas o Senhor, perante-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimindo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitou o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas, na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de se manifestar-se a Israel. Oi. Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu gostaria de convidar o grupo coral da Igreja Presbiteriana de Santo Anastácio para que já se posicionassem para louvarmos ao Senhor nessa noite tão especial. Irmãos, eu às vezes fico pensando
Como alguém ainda pode não acreditar em Deus? Como uma pessoa pode falar que Deus não existe diante das maravilhas que Ele tem feito em nossas vidas? E todas as vezes que nós contamos a história de Jesus, nós nos emocionamos, porque todas as vezes, não importa quanto nós ouçamos a história do nascimento do menino Jesus, isso nos comove, porque é sempre feita de uma maneira diferente. Nós vimos hoje aqui a encenação das crianças, a leitura do presbítero Johnny e Sandro, e sempre há uma interpretação e algo toca no nosso coração. Então, eu gostaria de convidar a menina Isadora. Ela vai estar contando para a gente uma historinha do nascimento do menino Jesus. A Bíblia nos conta que numa cidade da Galileia chamada Nazaré, vivia uma moça que se chamava Maria. Ela era noiva de um rapaz chamado José. Um dia apareceu um anjo e lhe disse: "Alegre-se, Maria, a paz do Senhor é contigo." Maria se assustou-se. E o anjo lhe disse: "Maria, não fique com medo. Deus está contente com você. Ele decidiu que você terá um bebê e se chamará Jesus. Ele será um grande homem, e todos o chamarão de Filho de Deus, o Altíssimo. Ele será o Salvador do mundo." "Mas como?" disse Maria. "Eu ainda nem me casei com José." Mas o anjo disse: "O Espírito Santo descerá sobre ele, gerará o neném." Maria, toda feliz, respondeu: "Sendo assim, eis-me aqui, Senhor, que tua palavra se cumpre em minha vida." Mas como convencer a José, o seu noivo? O anjo falou: "Eu cuidarei de seu noivo." E o anjo apareceu no sonho para José e lhe disse: "O Filho de Deus está para nascer. Maria, sua noiva, será sua mãe. Case-se com ela e crie o menino como seu filho." Maria ficou grávida e José casou-se com ela, de acordo com a vontade de Deus. Viajaram-se para Belém numa estrebaria. Nasceu o menino Jesus. Os pastores corriam para Belém à procura do recém-nascido. Havia anjos por toda parte, era festa no céu. No Oriente, três ex-magos viram uma estrela diferente. Era o sinal que aguardavam o Filho de Deus havia nascido. Eles foram ao encontro do recém-nascido e adoraram e presentearam com ouro, incenso e mirra. Por causa do rei Herodes, que mandou matar todos os meninos com menos de 18 anos, José, Maria e Jesus fugiram para o Egito, sempre protegidos por um anjo de Deus, e só voltaram depois da morte do rei Herodes. Foram morar em Nazaré, por isso ele foi chamado de Nazareno, ou Jesus de Nazaré. Por isso comemoramos em dezembro o Natal, o nascimento do menino Jesus. Amém. Nasce Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, é nossa luz, que as trevas vêm dissipando. Nasce Jesus, eis a mensagem celeste, trai a luz da salvação, triunfante vem.
Irmãos, uma boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que bom ter a igreja presente nessa noite, uma noite marcante na nossa vida, na história. Todos vocês que estão aqui, familiares, amigos, parentes nossos, que Deus derrame da sua graça, do seu amor sobre todos, que haja a benignidade e a misericórdia do Senhor presente nas nossas vidas, porque eu acredito que essa seja a grande missão que Jesus veio trazer ao nosso coração. Jesus, ele não veio só marcar a história como intelectual, como religioso, mas o próprio Deus manifestado e vivo através do seu Filho. Então, essa mensagem, ela deve impactar a nossa vida, a minha e a sua vida. Então, gostaríamos que estivéssemos refletindo em Lucas. Abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 2. Tanto Lucas 2 como Mateus, o capítulo 1, o relato do nascimento de Jesus, ele é muito marcante para as nossas vidas. Então, Lucas, capítulo 2. Acompanhe comigo na sua Bíblia. O nascimento de Jesus Cristo. Lucas, capítulo 2. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completaram-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O texto continua, capítulo 8, falando sobre a manifestação ou a presença dos anjos, o convite aos pastores, aos magos, do versículo 8 até o versículo 20, Lucas, ele faz essa narrativa. Irmãos, eu confesso que eu já li, já preguei esse texto muitas vezes, tanto Lucas, capítulo 2, como Mateus 1, e outras passagens que a gente faz menção, quando a gente fala do nascimento de Jesus. E quando eu estava pensando na mensagem dessa noite, esse texto ele me trouxe algumas lições novas. Isso nos remete ao fato de que a Bíblia, ela é uma palavra que todas as vezes que você for ler com o coração, Deus sempre traz algo novo para a sua vida. Não foi à toa que Jesus disse: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E a Bíblia, ela se renova para a nossa vida todos os dias e todas as manhãs. Você pode recitar o versículo mais conhecido seu, ou da palavra de Deus, que se você for ler, todas as vezes que você for recitá-lo, ou for ler, Deus vai comunicar algo novo ao seu coração. Então a Bíblia, ela é inesgotável nesse sentido. Nós sempre estamos aprendendo da palavra de Deus. Nós pregamos uns dias atrás, sábado, precisamente, dia 13, nós falamos na praça sobre João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que
que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o reformador Martim Lutero, ele faz um comentário em cima desse versículo e diz que João 3, versículo 16, é o evangelho em miniatura. Ou seja, se fosse preciso, ou se nós tivéssemos acesso apenas, não a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, mas se tivéssemos acesso só a João 3,16, era o suficiente para transformar a nossa vida e nos levar direto ao centro da vontade de Deus. Então, como é rica a palavra de Deus. Então, quando eu penso no Natal, essa mensagem tão lida, tão pregada, tão falada, tão popular, tão conhecida nossa, mas ela traz fatos ou detalhes e lições para o nosso coração que nos marcam. Então, quando eu estava lendo esse texto, eu fui às lágrimas e fiquei contente. Primeiro, eu gostaria de destacar para você sobre o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus, ele não se deu de forma comum. Não foi uma relação de um homem com uma mulher, e aí foi concebida uma criança. Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Isso aí já deve mexer, ou já mexe com a nossa estrutura, porque não há explicação. Eu não tenho como explicar o nascimento de Jesus vindo dessa forma, mas são os mistérios de Deus. E Deus, quando se comunica conosco, nós só precisamos crer, só precisamos colocar o nosso coração, mesmo que não haja explicação, ou que homens não dê para você, não tenha a explicação, não seja convincente quando expõe a palavra de Deus. Então Jesus, ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Jesus deixou, ele sendo o próprio Deus, ele deixou a sua morada, deixou a sua glória e se fez homem. Um outro fato marcante nessa narrativa de João capítulo 2 é a forma como a estrela guia os pastores, os magos, e quando chega precisamente no local onde estava Jesus, ela parou, e aí veio a mensagem do anjo: é ali onde está o recém-nascido. E eles foram e adoraram a Deus. Os magos, eles colocaram as suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Esses três elementos, esses três presentes dados a Jesus, a criança, ao menino Jesus, falam dele como rei, porque o presentear um rei era com ouro. Fala de sacerdote, o incenso, Jesus, o supremo sacerdote, e fala de Jesus como profeta, o supremo pastor. Jesus, ele não era um lançador de sorte, um psicólogo para conhecer a alma humana. Ele conhecia passado, presente e futuro, e todo ser, tanto vivido antes, durante como depois. Quando Jesus fala à mulher samaritana, ele vai de encontro a ela e diz: vai, chama o teu marido. E ela diz: eu não tenho marido. E Jesus fala: bem disseste, porque tivestes 4, e o que agora tens não é o teu marido. Aí a mulher samaritana conclui, ela olha para Jesus e diz assim: vejo que tu és profeta. Essa manifestação de Deus na história, essa forma divina de se revelar, não tem como nós percebermos com o nosso coração. Eu gostaria de concluir essa mensagem destacando o versículo 7, capítulo 2
versículos 6 e 7. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Todas os hotéis, as pensões de Belém estavam lotadas. Eram dias festivos. Não havia lugar nas casas de Belém. E o lugar onde o menino Jesus foi nascer foi numa estrebaria, foi numa manjedoura. Ali foi onde Jesus não nasceu num berço de ouro, ele nasceu num coxo. A estrebaria era onde os animais se alimentavam, onde eles eram trazidos depois de um dia, e eles eram guardados ali para protegê-los das noites frias. E Jesus, ele estava ali todo enfaixado, estava ali todo guardado. Eu gostaria que você pensasse nisso. Nós preparamos nesses dias, e é um risco muito grande, esse espírito de Natal, quando nós caímos apenas numa religiosidade, quando a gente vive essa época apenas para cumprir uma data e o risco de se comercializar. É nessa época que as cidades se enfeitam, as ruas, as casas, as famílias, amigos, parentes se reúnem, o comércio, as lojas. Então, é um risco muito grande quando há um desvio, o bom velhinho, o Papai Noel. Nós podemos desfrutar, usufruir da comunhão em família, com os amigos, da festividade, mas tem que haver um lugar na nossa vida para Jesus, porque 2000 anos se passaram, mas a gente percebe que ainda hoje não há lugar para Jesus em alguns lares, em algumas casas, em algumas famílias, em alguns corações. 2000 anos se passaram e não há lugar para Jesus nascer, fazer morada e ali permanecer para sempre. Então, é algo a se pensar nesses dias. Podemos festejar, podemos nos alegrar, comer, beber, desfrutar de tudo, mas nós não podemos esquecer do Cristo vivo, nascido, vivo e ressurreto no meu e no seu coração. E Jesus, qual as evidências de Jesus na minha vida? É a forma como eu me relaciono com Deus, é a forma como eu desfruto de Deus e da sua palavra. Deus é um ser, é uma pessoa viva, presente, um amigo, companheiro, que eu posso falar com Ele, que eu posso desfrutar da presença dEle. Quando você está na presença de uma pessoa agradável, você não quer sair. O máximo que você puder estar com aquela pessoa e permanecer com ela, você vai fazer tudo o que puder. A mesma coisa deve ocorrer em relação a Deus. Tem que haver um coração aberto, uma porta aberta na nossa alma, para Jesus entrar e fazer morada na nossa vida. E às vezes, nós podemos fechar o nosso coração, nós podemos fechar a nossa alma para Jesus, podemos viver anos e anos falando de Jesus, celebrando o seu nascimento, e Ele nunca está presente. O dono da festa não está presente na festa. O dono da vida não está presente na minha vida. Então isso é pesado demais, é triste demais. E eu gostaria que nós refletíssemos nesse momento. Os dias são difíceis
e eles se abreviam. O tempo, Jesus mesmo disse que se não fosse por causa dos escolhidos, ninguém se salvaria, ninguém seria salvo. Mas por amor, misericórdia e benignidade divina, Deus ele traz esse anúncio ao meu e ao seu coração. Deixe Cristo entrar na sua vida. Deixe Jesus fazer morada no seu coração. Abra as portas do seu lar e diga: Jesus, venha e permaneça para sempre no meu coração. Eu desejo, aonde Cristo está, a salvação, aonde Cristo está, a vida, a cura, a libertação. E Jesus quer fazer tudo isso e muito mais. Nos dias de Jesus tiveram pessoas que souberam usufruir da pessoa dele, do poder que emanava de Jesus, mas tiveram pessoas que apenas ouviram falar de Jesus, avistaram a Jesus, mas não tocaram em Jesus e nem foram tocados por Jesus. A mesma coisa pode ocorrer conosco hoje. Jesus ele está aqui nesse lugar. Eu não posso mostrar para você como esse púlpito de forma visível e concreta, mas pelo meu coração, pelos olhos da fé, eu estou convicto e crente e tenho essa certeza disso. Ele está presente. Se não há essa percepção em você, ele está ao seu lado, ele está batendo a porta do seu coração. Se você ainda não abriu a porta, ele está batendo e ele está falando: eu estou aqui, eu sou Jesus, deixe-me entrar. E você só tem que prontamente ouvir e obedecer e abrir a porta do seu coração e dizer: Jesus, é muito bom ter você aqui, é muito bom ter você na minha casa. E aí viver uma vida intensa com Ele. E Ele é aquele amigo fiel. Ainda que o meu pai e a minha mãe me desamparar, o Senhor nunca me deixará. Ele sempre vai me acolher. Quando eu estiver vivendo momentos de turbulência, de lutas e de tribulações, Ele vai estar presente comigo, vai enxugar cada uma das minhas lágrimas. Quando vier a dor, o sofrimento, a perda de coisas significantes nessa vida, Jesus vai dar paz ao meu coração e ao seu tempo, segundo a sua vontade, Ele vai restituir, restaurar tudo aquilo que Ele sabe que é essencial para mim e para a minha vida. Eu só preciso agora crer com o meu coração. Eu só preciso dizer: Senhor, não existe outra escolha, não existe outro caminho, não existe outra atitude a não ser tomada, a não ser essa. Se em Belém não houve lugar para ti, nos lugares mais adequados na época, se hoje alguns lugares ainda não estão acessíveis a Jesus, eu gostaria de dizer: aqui está o meu coração, Senhor. Se eu for digno, se o Senhor me achar digno, então entra no meu coração e habita, e que haja um aquecimento nesse relacionamento, nessa amizade, nessa comunhão. Jesus não quer você apenas por um dia. Ele não quer entrar na sua casa e depois de uma visita médica ou rápida, ele sair e depois voltar depois de algum tempo, ou nunca mais ele voltar. Ele quer entrar na sua vida e para sempre fazer morada. E isso não depende dele, depende de você, de rogar a misericórdia do Senhor, e Ele vai habitar no seu coração. Não tenha medo,
A melhor coisa que pode acontecer conosco é ter Jesus nas nossas vidas. Não tenha receio, não crie barreiras. Abra o seu coração para Jesus. Jesus quer fazer uma aliança eterna com você. Aliança que jamais passará, que jamais mudará da parte dele, jamais se findará. É uma aliança eterna. Começa aqui, hoje e agora, na nossa vida. E vai além, atravessa épocas, passa a eternidade. E um dia, quando estivermos no porvir, nós ouviremos de Deus: vinde, benditos do meu Pai, entrai no reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Nesse dia, nós vamos chegar à conclusão de que valeu a pena dar lugar para Jesus, de dizer: Senhor, há lugar na minha vida, há lugar na minha casa. E aí, todas as coisas irão se consumar. Curve agora a sua cabeça, feche os seus olhos. Nós ainda teremos canções, mas eu gostaria de convidar você, nesse momento que a palavra foi lida e pregada, eu gostaria de, eu não sei de que forma, uma outra religião, eu gostaria que nós quebrássemos tudo isso. Se você se diz evangélico, presbiteriano, não sei de que denominação, mas eu gostaria que tudo isso caísse por terra e agora nós pensássemos somente em Jesus, porque todas as demais coisas têm sentido quando Ele é a base da nossa vida. É Ele que me fortalece, é Ele que me faz diferente, é Ele que me faz ousado. Eu sou incapaz, mas Ele me concede graça e força. Pai, nós nos quebrantamos diante de Ti. Aqui nessa noite estão famílias, crianças, jovens, adultos. Todos nós precisamos de Ti, Senhor. Sozinhos nesse mundo, sem o Senhor, nós estamos perdidos. Moisés um dia disse: se o Senhor não estiver conosco, então nós não vamos sair daqui, não vamos dar um passo sequer. Agora, se o Senhor estiver à nossa frente, vai ser diferente. Nós vamos ter vitória. Pai, somos pequenos demais. Às vezes falamos de Ti, falamos da Tua palavra e não compreendemos profundamente todas as coisas. Algumas o Senhor tem até graça e misericórdia e nos revela, mas a gente não conhece com toda a intensidade, principalmente no que se refere ao nascer, à vida e o Cristo morto e ressurreto nas nossas vidas. Mas eu peço agora que, pelo poder do Teu Espírito Santo, que o Senhor esteja agora agindo nas nossas vidas nessa noite. Pai, que haja graça, que haja paz, que haja misericórdia do Senhor sobre nós, sobre todos que estão aqui sem exceção, Pai. Que haja uma unção, uma graça manifesta do Senhor sobre as nossas vidas. Que nenhum coração agora resista ao poder do Teu Espírito Santo, que toda defesa, que todo coração fechado, que sejam abertos agora, Pai, pela soberania do Senhor, pela bondade do Senhor. Que o Natal, que esse Natal, Pai, seja diferente dos demais, ou continue sendo Cristo sendo luz na nossa vida, Cristo sendo a base da nossa vida. Eu Te louvo e peço a Tua bênção sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos dar continuidade agora aos cânticos, ao coral, e eu gostaria que no
no segundo hino, tivéssemos a liberdade, se você quer consagrar o seu dízimo e a sua oferta, você chegasse até aqui à frente, os visitantes não se sintam constrangidos. Esse é um princípio dado ao povo, à igreja, ao povo doutrinado e ensinado. Então vamos estar concluindo agora com essas canções, e depois, no segundo hino, você tem a liberdade de chegar até a frente. Nosso irmão Diácono Luiz Carlos. Depois do último hino, eu peço à igreja que não saiam. Nós vamos fazer uma oração por aqueles irmãos que foram designados pelo conselho da igreja para estarem à frente de ministérios, sociedades e departamentos da igreja, tá bom? Então a gente conclui fazendo essa oração, toda a igreja vai ficar de pé. Depois, no final, tá, eu vou pedir, e vamos pedir que tenhamos um 2015 abençoado por Deus, de forma muito especial nas nossas vidas. Ei. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. João 11, 24 e 25. Os irmãos creem nisso? Digam amém. Amém? Amém? Que essa seja uma noite de amor e de paz. Noite de paz.
Ó noite santa, de estrelas fulgurantes, ó linda noite em que Cristo nasceu. Estava o mundo pecador errante, até que um disto a terra apareceu. As almas vivem nova esperança, em clara aurora a nova luz se ergueu. Ajoelhai, ouvir a voz dos anjos, Natal, nasceu o vosso Rei. Natal, nasceu o Redentor. Com os corações alegres nos curvamos aqui no berço de Cristo Jesus. Os magos também do Oriente cheio, guiados por uma estrela de luz, o grande rei nascido tão pobremente, eterno amigo, vindo nos revelar. Ajoelhai, ouvir a voz dos anjos, Natal, Natal, nasceu o Rei dos Reis. Natal, Natal, nasceu o Redentor. Ajoelhai, ouvir a voz dos anjos, Natal, Natal, nasceu o vosso Rei. Natal, Natal, nasceu o Glória a Deus. Aplausos para o nosso Senhor Jesus Cristo, toda honra e toda glória. Irmãos, nós somos gratos a Deus pela noite, por você ter estado presente. Eu gostaria de convidar à frente, eu vou citando os nomes, e cheguem até aqui. Então nós, no boletim do dia 7 de dezembro, foi postado a nova diretoria da igreja e as indicações do conselho. Então,
Ao Narciso, presbítero Narciso José Barbosa. Alberico Gaspar Filho. Paulo César Chibuta. Ivan Estécio Marcílio. Pedro Sierra Alves. Wesley de Lima Gaspar. Wesley está ali em cima. Agora, a SAF, Sociedade Auxiliadora, as irmãs que fazem parte da diretoria e estão presentes, cheguem até aqui, tá? Talvez falte alguma, né? Mas as que estiverem, pode chegar. Conselheiro Alberico, né? Conselheiro dos Jovens e Adolescentes, presbítero Alessandro. A líder do Ministério de Louvor, a Tatiane Nakano Sierra. Superintendência da Escola Bíblica Dominical, a Lu Ruane, a Luzia e a Isabel. Isso não quer dizer que a igreja vai, eu sei, a gente já sabe disso, mas falando da importância de todos nós estarmos juntos, né? A igreja não vai se mover só através de nós, não? Mas de toda a igreja também, e que seja um ano de muita bênção para nós, e muita comunhão. É uma tecla que a gente tem falado para a gente preservar a comunhão, o respeito um para com o outro, apoiar aqueles que estão à frente, porque não é fácil assumir cargos, né, em qualquer segmento, a igreja não é diferente. Então vamos estar juntos, vamos estar nos encorajando e motivando uns aos outros. Então você pode fazer parte da SAF, você pode estar conosco nos ajudando nesses departamentos aqui, ministérios, em outros que no decorrer do ano Deus vai nos orientando e a gente vai, com a bênção de Deus, a gente vai estabelecendo na vida da igreja. Então eu vou pedir a toda a igreja que fiquem de pé, e eu vou pedir ao Sierra que faça uma oração. Depois da oração eu vou estar impetrando a bênção. Você vai dar um aperto de mão à pessoa que está ao seu lado, desejar um Feliz Natal, um ano novo. Não esqueça de Jesus como a base da sua vida, da minha vida, da sua vida. E as portas da igreja estão abertas. Todos os irmãos, aqueles que nos acompanham pela internet, familiares nossos, amigos, todos os convidados aqui, que tenham a bênção de Deus, a proteção, e apegue-se, volte-se para o Senhor de coração, e é hoje e agora. Não deixe para amanhã, segunda-feira, ou dia de Natal, Ano Novo. Tome a decisão aqui, nesse lugar, na casa de Deus, agora. Então, o Sierra vai estar orando, depois eu impetro a bênção e cumprimente a pessoa que está ao seu redor, ou dentro da igreja. Deus te abençoe. Obrigado, Senhor. Sim. Oh Deus, guia-nos, Senhor, conduza-nos. Gracioso Deus. Oh Espírito. Sim, Pai.
Espírito, nós nos submetemos a Ti. Sim. Conceda-nos a Tua graça. Sim. Aleluia. Seja repreendido no nome do Senhor. Guardados e protegidos. Sim, Pai. Obrigado, Jesus. Faça-me, Senhor. Sim. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação, o ensino, o poder do Espírito Santo, seja com todos vós, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.